Você termina uma tarefa importante, resolve um problema, cuida da casa, trabalha, responde mensagens, ajuda alguém e por alguns segundos poderia sentir satisfação. Mas a primeira frase que aparece é: eu deveria ter feito mais. Porque a sua mente ignora tudo o que você fez e corre imediatamente para aquilo que ainda falta? Talvez o problema não seja a falta de esforço. Talvez você tenha aprendido que nunca pode se considerar suficiente. Nesse vídeo, nós vamos descomplicar a autocobrança. Você vai entender como ela pode se desenvolver, quais sinais mostram que ela deixou de ser uma cobrança saudável, por que tentar responder a ela trabalhando ainda mais costuma piorar o problema. No final, eu vou apresentar um exercício de 3 perguntas para você começar a avaliar o próprio esforço de uma forma mais justa. Porque diminuir a autocobrança não é deixar de se responsabilizar, é parar de usar o sofrimento como método de produtividade. Imagina a cena: uma mulher chega ao fim de uma terça-feira comum. Ela trabalhou o dia inteiro, participou de reuniões, resolveu problema que não era exatamente responsabilidade dela e ainda passou no mercado antes de voltar para casa. Quando chega, vê algumas coisas fora do lugar. Lembra de uma mensagem que ainda não respondeu, percebe que não fez a caminhada que havia planejado e pensa: hoje eu não fiz nada direito. Essa personagem é fictícia, mas a situação representa um padrão bastante comum. O conflito visível parece ser a quantidade de tarefas, mas o conflito interno é outro. O cérebro dela não está fazendo uma avaliação equilibrada do dia. Ele está procurando provas de inadequação. Ela concluiu 8 coisas, mas a atenção dela ficou presa nas 2 tarefas que faltavam. E mesmo se ela concluísse essas 2 tarefas, provavelmente encontraria mais uma falha. Talvez respondesse a mensagem, mas se cobraria pela forma como respondeu. Talvez fizesse a caminhada, mas ficaria pensando se deveria ter caminhado por mais tempo. Talvez ela até organizasse a casa, mas se lembraria de algo que adiou da semana anterior. A meta muda de lugar toda vez que ela se aproxima. A pergunta, nesse caso, não é apenas como que ela vai fazer tudo? Na verdade, a pergunta deveria ser: por que ela precisa fazer tudo para se permitir sentir bem? Guarda essa pergunta, porque voltaremos a ela. Autocobrança por si só não é necessariamente um problema. Existe uma exigência saudável. Ela nos ajuda a cumprir compromissos, reconhecer erros, desenvolver habilidades e corrigir comportamentos. O problema começa quando a cobrança ela deixa de avaliar uma ação específica e passa a definir quem você é. Existe uma diferença importante entre pensar: eu não me preparei para essa apresentação, e pensar: eu sou incompetente. Entre dizer: eu poderia ter lidado melhor com essa conversa, e concluir: eu estrago todas as minhas relações. Na primeira forma, existe uma avaliação de comportamento. Na segunda, uma condenação da identidade. Na terapia cognitivo-comportamental, observamos situações que produzem emoções de maneira isolada. A forma como interpretamos a situação influencia o que sentimos e como agimos. Por exemplo, você recebe uma correção no trabalho. Uma interpretação possível é: existe um ponto que preciso ajustar. Essa interpretação pode produzir desconforto, mas também direciona. Outra interpretação é: descobriram que eu não sou tão competente quanto imaginavam. Essa interpretação pode produzir ansiedade intensa, vergonha e uma necessidade urgente de compensar. A situação extrema é semelhante, mas a conclusão interna muda em toda a experiência. Muitas pessoas aprenderam ao longo da vida que errar poderia gerar crítica, desapontamento, afastamento ou humilhação. Outras receberam reconhecimento, principalmente quando eram úteis, maduras, responsáveis ou excelentes.
Isso não significa que toda pessoa autocobradora tenha vivido a mesma história. Seria simplista definir isso, mas é possível que em alguma trajetória, desempenho e aceitação tenham ficado emocionalmente ligados. A pessoa aprende algo parecido como: quando faço tudo certo, fico mais segura. Quando não dou conta do trabalho, não sou mais aceita. Quando produzo, tenho valor. Com o tempo, a cobrança deixa de parecer uma estratégia. Ela começa a parecer personalidade. A pessoa diz: eu sou assim, Gabriela. Mas talvez ela não seja simplesmente assim. Talvez tenha aprendido a vigiar o próprio desempenho para evitar a sensação de não ser suficiente. Quanto mais essa pessoa se cobra para se sentir segura, menos segura ela se sente. Porque a sua segurança depende de nunca falhar e ninguém consegue sustentar isso. A parte mais difícil da autocobrança não é apenas trabalhar muito, é não conseguir registrar emocionalmente aquilo que já foi feito. A pessoa conclui uma tarefa e imediatamente já pensa na próxima. Recebe um elogio, responde mentalmente: ela só está sendo gentil. Alcança uma meta e pensa: eu poderia ter conseguido antes. Descansa e sente: estou desperdiçando o tempo. Nesse padrão, a mente costuma usar alguns critérios injustos. O primeiro é a desqualificação do positivo. Tudo que deu certo é tratado como obrigação, acaso ou algo sem importância. O segundo é o pensamento do tipo tudo ou nada. Ou o desempenho foi excelente, ou foi um acaso, ou foi um fracasso. Ou você cumpriu toda a lista ou não fez nada. Ou foi paciente o tempo inteiro ou é uma pessoa descontrolada. O terceiro é a regra rígida do deveria. Eu deveria dar conta, eu deveria ser mais organizado, eu não deveria me sentir assim. Na minha idade, eu já deveria ter resolvido isso. Essas frases parecem motivacionais, mas frequentemente não oferecem direção. Elas apenas produzem culpa. Uma orientação saudável diria: eu preciso reorganizar essa prioridade. A cobrança punitiva diz: eu não deveria precisar me organizar. Percebe a diferença? A primeira reconhece a realidade e busca uma ação. A segunda transforma uma dificuldade humana em falha moral. Voltemos à personagem do início. Ela não terminou o dia avaliando o que conseguiu fazer, o que ficou pendente, o que precisa ser organizado. Ela concluiu diretamente: eu não fiz o suficiente. E isso não é apenas um relatório sobre produtividade, é um julgamento. E esses julgamentos globais, eles são difíceis de resolver porque não possuem uma medida concreta. Quanto que seria suficiente? Mais uma tarefa? Mais uma hora? Mais um favor? Mais um resultado? Quando o critério não está definido, a pessoa nunca consegue alcançá-lo. É como fazer uma prova cuja nota mínima muda depois que você entrega a prova. Então, como perceber que a exigência deixou de ajudar? Não existe único sinal que isoladamente ofereça essa resposta definitiva. Mas alguns padrões merecem atenção. O primeiro sinal: você só reconhece o que falta. Você termina o dia e lembra apenas do que não conseguiu fazer. Quando alguém destaca o ponto positivo, você sente a necessidade de explicar por que não foi tão bom assim. Esse filtro mantém uma sensação constante de dívida. O segundo sinal é o descanso produz culpa, não recuperação. Você até para fisicamente, mas continua trabalhando mentalmente. Revê conversas, organiza listas, pensa no que deveria estar fazendo. A questão não é gostar de produtividade, é não conseguir se autorizar a interrompê-la. Terceiro sinal é o erro que ganha significado exagerado. Uma falha pequena se transforma em prova de incompetência. Uma conversa desconfortável
vira sinal de que você não sabe se relacionar. Um dia improdutivo se transforma em evidências de que você está perdendo o controle da vida. O quarto, sua motivação depende principalmente de ameaça. Você age porque tem medo de fracasso, de decepcionar, de ser criticado ou de parecer insuficiente. Talvez até alcance resultados, mas alcança em estado permanente de tensão. Aqui é importante fazer uma distinção. Sentir ansiedade, culpa ou exaustão não significa automaticamente que a causa seja a autocobrança. Essas experiências, elas podem estar associadas a diferentes fatores e precisam ser compreendidas dentro do contexto de cada pessoa. O que estamos fazendo nesse vídeo é observar um possível padrão, mas não estabelecer o diagnóstico. Agora, faça uma pergunta para si mesmo. Quando você se cobra, essa cobrança ajuda a definir uma ação possível? Ou ela apenas repete que você deveria ser diferente? Uma cobrança funcional aponta um comportamento. Uma cobrança excessiva ataca a pessoa. Uma diz, vamos corrigir isso. A outra diz, você nunca acerta. Quando a pessoa sente que não faz o suficiente, a resposta mais intuitiva costuma ser fazer mais. Ela cria uma lista mais rígida, diminui o descanso, assume novas responsabilidades, tenta compensar. Durante algum tempo, isso pode até gerar sensação de controle, mas existe um custo. Quanto mais ela faz por medo de ser insuficiente, mais reforça a ideia de que só pode se sentir insegura quando está produtivo. É como alimentar uma regra intensa. Eu preciso continuar correndo porque parar seria perigoso. Uma pessoa correndo numa passadeira sem sair do lugar é uma boa metáfora, ainda que não é uma explicação clínica literal. Mas ela representa bem a experiência. Você corre, gasta energia, sente que está se esforçando, mas a distância entre você e a sensação de suficiência continua igual. E a alternativa não é abandonar as metas, também não é repetir diante do espelho que você é perfeito. Isso pode até virar outra cobrança. Agora eu deveria conseguir me amar o tempo todo. A mudança mais realista começa quando você aprende a fazer avaliações menos globais, genéricas e mais específicas. Em vez de eu nunca faço nada o suficiente, perguntar: suficiente para quê? De acordo com qual critério? Esse critério considera meu tempo, minha energia e minhas circunstâncias reais? Eu cobraria a mesma coisa de alguém que amo? Essas perguntas quebram a generalização. Elas transformam uma sentença emocional em algo que pode ser mais analisado. E aquilo que pode ser analisado também pode ser ajustado. Quero propor um exercício breve para fazer hoje, de preferência no final do dia. Você pode usar uma folha, o bloco de notas do celular ou um caderno. Divida o espaço em 3 partes. Na coluna 1, o que eu fiz? Registre fatos, não avaliações. Por exemplo, enviei o relatório, preparei o jantar, conversei com meu filho, fiz uma pausa de 20 minutos, adiei uma tarefa que não era urgente. O objetivo aqui é ajustar sua atenção e registrar o que aconteceu, em vez de selecionar apenas o que faltou. Na coluna 2, o que minha cobrança disse? Escreva a frase exata. Fiz pouco. Eu deveria ter feito mais rápido. Qualquer pessoa faria isso. Eu perdi tempo. Não discuta com a frase ainda. Primeiro, identifique.
Dar nome ao pensamento ajuda a perceber que ele é uma interpretação, não um fato automático. Na terceira coluna, qual seria uma avaliação mais justa? Não procure frase excessivamente positiva. Procure uma frase equilibrada. Por exemplo, eu não concluí tudo, mas avancei nas prioridades. Eu poderia ter me organizado melhor e ainda assim meu esforço existiu. Descansar por 20 minutos não anulou meu dia. Uma tarefa pendente não define minha competência. A pergunta central é: qual avaliação considera tanto minha responsabilidade quanto minha humanidade? Esse exercício não elimina automaticamente um padrão construído durante anos. Também não substitui psicoterapia quando existe sofrimento persistente ou prejuízo significativo na vida, mas pode começar a criar uma interrupção entre a situação e a condenação. Surge um espaço para avaliação, e nesse espaço você pode escolher uma resposta diferente. No começo do vídeo, vimos alguém chegar ao fim do dia cheio e concluir: eu não fiz nada direito. Talvez, depois de olhar para os fatos, ela ainda perceba coisas que precisam ser melhoradas. Mas melhorar algo não exige apagar tudo que já foi feito. Responsabilidade não precisa vir acompanhada de desprezo por si mesmo. Você não precisa escolher acomodação e crueldade. Existe um terceiro caminho: reconhecer limites, corrigir o que for necessário e continuar se tratando como alguém digno de respeito durante o processo. Talvez a pergunta não seja como eu consigo fazer mais? Talvez seja como eu posso avaliar melhor aquilo que já faço? Nos comentários, escreva apenas uma frase. Qual a cobrança que mais aparece na sua cabeça? Pode ser algo como: eu deveria dar conta de tudo, eu estou atrasado na vida, eu nunca faço o suficiente. Nomear essa frase pode ser o primeiro passo para deixar de obedecê-la automaticamente. Permita-se se encontrar, se conhecer, se descobrir e se redescobrir. Não para tornar-se alguém perfeito, mas para construir uma relação mais honesta com quem você já é. Até mais!